Vamos de volta com o nosso Todo Seu e desta vez para falarmos de cerveja. Porque nós brasileiros temos uma relação de afetividade com cerveja que é uma coisa absolutamente acima do poderia se chamar de convencional, de normal. Está presente em praticamente qualquer tipo de roda de conversa. Eu acho que a cerveja é uma bebida tão popular quanto antiga. Isso todo mundo sabe também. Há indícios, inclusive, eu notei aqui, que a sua fabricação já era uma atividade organizada na época em que os homens começaram a construir as suas cidades. Imagina, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. E para nos falar mais sobre a cerveja, recebo o cervejólogo, meu xará, Ronaldo Morado. Obrigado, Ronaldo. Boa noite. Obrigado, querido, por ter vindo. Boa noite aos telespectadores. Essa é uma história de paixão brasileira, mas não fomos nós os criadores, até porque 6.000 anos antes de Cristo nem existiríamos, né? Agora, qual foi o processo por exemplo, eu sei que se faz com cevada, né? E já vi plantação de lúpulo, essas coisas bacanas. Tudo. Agora, qual é o processo de cultivo da cevada desde o processo de cultivo até a cerveja pronta? Isso deve demorar Eu vi na televisão outro dia, meu Deus do céu. Mas conta você. Mas é interessante porque essa questão da história, né? Em algumas rodas de debate, discussão, sempre se discute quem veio primeiro, quem é mais antigo, se é o vinho ou a cerveja. Não, é cerveja. Né? Nós, enófilos, sabemos que foi a cerveja. Foi a cerveja. Mas o que acontece, Rony, é o seguinte, o mais antigo registro que nós temos, para ter uma ideia, a escrita foi inventada, né, há 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, tudo que for mais antigo do que 4.000 anos de Cristo, o que nós temos não são registros escritos, são registros de rupestres, etc. Então, já quando surgiu a escrita 4.000 anos antes de Cristo, já existiam registros, né, tanto de cerveja quanto de vinho. Então, determinar quem veio primeiro é um pouco difícil, complexo. Mas, no livro, inclusive, eu defendo isso, é mais natural que tenha sido a cerveja do que o vinho, né? Então, eu diria que a cerveja, provavelmente, ela foi primeiro. E aí eu entro no processo. Por que eu acho que ela foi a primeira? E muitos, né, acham que foi primeiro do que o vinho. Porque cerveja se faz o seguinte, o cereal, independente de ser cevada, pode ser trigo, pode ser aveia. Aveia. Tá. Como que é feito a cerveja? Você deixa o cereal, o ramo de cereal, de molho. Ele começa a germinar. Nesse processo de germinação, o que está acontecendo é a quebra do amido, das moléculas de amido, transformando em açúcar. Em açúcar, correto. Certo? Muito bem. Então imagina uma chuva, né? Colheram lá o trigo, ou que seja, cevada, e guardaram num vaso. Choveu, molhou, né? Tiraram dali, né? Ela já estava germinada. Então ela já tinha açúcar. Colocaram de novo num outro vaso. Choveu de novo, fermenta. Fermentou, virou cerveja. Então é muito fácil que tenha acontecido, e muito provável que tenha acontecido de uma maneira espontânea e natural. É correto. Essa é a visão que eu, inclusive, li essa história quando estudava enologia, que é uma discussão de fato, mas muita gente tem essa visão de que a cerveja veio antes. Agora, eu tenho algumas informações aqui que eu anotei para conversar contigo, Xará. Uma, por exemplo, ela foi utilizada como moeda de troca. A cerveja estava presente no Código de Hammurabi, olha, no Império Mesopotâmico. Qual foi a sua real importância na história, a cerveja? Bom, a cerveja sempre foi alimento. Ela só se tornou, ela só passou a ser considerada uma bebida alcoólica, sob controle social, no início do século XX. O quê? Então ela sempre foi alimento, sempre esteve presente na mesa de refeição, no café da manhã, no breakfast, né, de todas as famílias egípcias, europeias, né, sempre foi parte da dieta da família. Café da manhã ou não? Café da manhã. Inclusive, em várias regiões da Europa hoje ainda se toma cerveja no café da manhã. As crianças, tudo normalmente. O conceito de se tornar uma bebida alcoólica, ela só passou a ter esse conceito com os movimentos anti-alcoólicos do final do século XIX. Então, até então, diferente de vinho, de uísque, de outras bebidas, ela era um alimento, né? E ela tem muitos nutrientes, né? Então,
essa é uma questão importante do papel dela em toda a história, né? Ela foi, por exemplo, durante a peste negra, ela foi recomendada como água, né? No lugar da água, porque a água era contaminada, não sabia nem porquê, né? E ela era mais saudável do que a água que existia na época. Então muitas pessoas tomavam cerveja no lugar de água. Então ela tem um papel na história, primeiro como alimento, né? Nas famílias, né? E também em vários outros aspectos. Por exemplo, foram os primeiros empreendimentos pré-industriais, foram as cervejarias, né? As microcervejarias. Tem uma importância muito grande na religião, né? Porque Por quê? Os mosteiros, na verdade, eles eram pequenas cidades, pequenas vilas, e eles tinham que ser autossustentáveis. Então, os mosteiros, eles plantavam o seu sustento, né, e faziam bebida, ou vinho ou cerveja. Então, os mosteiros, eles tinham dentro do seu ritual, né, a produção da cerveja para consumo próprio e para distribuição entre os pobres. Com a peste negra, a cerveja passou a ser como se fosse um remédio para evitar a peste negra. Agora, o nome, cerveja? Cerveja tem várias raízes, né? A cerveja que nós conhecemos na língua latina, né? Cerveja vem de ceres, que A deusa da agricultura? Deusa da agricultura e da fertilidade, né? E vísia, que é força. Então, a força da natureza, a força da agricultura, né? Mas em qualquer lugar do mundo ele vai ter sempre a coisa de birra. Uhum. Tem várias raízes, são 3 básicas. Tem o ale, o ale, né? Ale. Em inglês, Ale. que na verdade vem de